Achei engraçado, parece que todo mundo leu minha ministração antes de vir para a igreja, gente. O Matheus cantou música que tem tudo a ver. A Paty já abriu o culto falando o tema já. A Sônia já trouxe quase a conclusão. Esse povo está espiando demais. É o Espírito que está falando com todo mundo a mesma coisa. Amém? Eu queria falar com os irmãos algo que Deus tem ministrado ao meu coração já faz... Eu sei que eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. Há muito tempo o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre isso. E eu creio que Ele quer ministrar o coração de cada um de nós essa noite, amém? Eu queria falar hoje sobre o que nos move. Queria orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra ao Senhor, Deus. Entregamos os nossos corações, a nossa mente. Que em nome de Jesus, ó Pai, o nosso espírito venha conectar-se ao Senhor e tudo aquilo que nos afasta de Ti venha ser parado nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas as Suas que falem com o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, eu me entrego a ser usado pelo Senhor. Amém. Amém. Em meio às circunstâncias da nossa vida, nós somos diariamente provados a tomar decisões e alguns momentos somos pressionados. E nesse momento em que somos pressionados, em meio a essas circunstâncias, essas dificuldades, essas limitações que temos, ou é um momento que alguém coloca a gente sob pressão, que um patrão coloca a gente sob pressão, é um momento que a gente está passando por uns problemas em casa, que a gente está passando por problemas com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, seus cônjuges, que a gente passa problema com os filhos, com os pais, que a gente é pressionado e naquele momento nós tomamos decisões erradas. Nós entregamos o nosso coração e tomar decisões precipitadas nesses momentos é o que nos faz estar fadados ao erro. Porque o nosso único objetivo nesse momento, a nossa única, vamos dizer, a única coisa que nós conseguimos pensar nesses momentos de pressão e que a gente não quer estar passando, é em como a gente vai sair daquilo e quando que aquilo vai acabar. E aí, o resultado de tudo isso, quando o que nos move é a nossa vontade, é simplesmente o nosso egoísmo. Porque toda ação tem uma reação. Então, tudo que nós causamos tem efeito não só em nós, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. Tudo que nós fazemos tem efeito nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu gosto muito de citar um exemplo que aconteceu logo quando eu me converti, um ano depois que eu me converti, eu estava vindo para a igreja, estava vindo para casa, na verdade, com os meninos andando de bicicleta, e aí eu falei que eu queria colocar um alargador. Falei, cara, eu acho muito estiloso colocar um alargador, eu acho bonito, vou colocar. Aí os caras que estavam do meu lado falaram, pô, vou colocar também. Aí o outro falou, não, se você colocar, eu volto a usar também. Aí na hora, eu falei, caraca, mano, olha só. Tipo assim, não quer dizer que eu sou o exemplo, mas quer dizer que aquilo que eu faço tem reflexo nas pessoas que estão comigo. Então, as nossas decisões têm reflexo nas pessoas que estão ao nosso redor. Sejam nossos pais, sejam nossos filhos, sejam nosso marido ou nossa esposa. Resumindo, se o que a gente pensa na hora de tomar essas decisões é em como vamos nos livrar dos problemas, em como isso vai acabar, nós não estamos agindo segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa própria vontade. Eu li um livro que eu sempre falo aqui, que é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Esse livro ele tem uma introdução bem incisiva, bem específica. Ele fala o seguinte: e se Deus assumisse o controle de nossa vida durante um dia inteiro? E se as pessoas ao nosso redor perceberiam, nossos pais olhariam e perguntariam o que está acontecendo, o que seu cônjuge pensaria? As pessoas do nosso trabalho se perguntariam se acordamos em um dia feliz por não chegarmos emburrados? O que aconteceria? Você já parou para se perguntar o que aconteceria se o próprio Deus assumisse o controle da sua vida durante um dia? As pessoas ao seu redor notariam a diferença? Seus pais perceberiam a diferença? Seu marido, sua esposa perceberia? Seus filhos perguntariam, nossa pai, você está tão feliz hoje? Mamãe te agradou ontem à noite? Ou será que não faria diferença? Será que as pessoas perceberiam a mudança ou será que não faria diferença? Se as pessoas perceberiam essa mudança, significa que o que está no princípio, que o que está na prioridade em nossa vida, não é a vontade de Deus, mas a nossa. Porque a partir do momento em que nós nos colocamos diante de Deus como seus filhos, como seus servos, essa verdade,
essa palavra que Ele coloca em nós, ela tem que ser dessa maneira. Porque não é apenas um dia que Deus tem que assumir o controle sobre as nossas vidas, mas sim todos os dias. Porque como é que o Pai Nosso fala? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Nós somos o quê? Adão foi feito de quê? De barro. Seja feito aqui na terra, em mim, como é no céu. Ou seja, Jesus ele nos ensinou que o que tem que predominar em nossa vida não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A verdade é que as pessoas elas percebem essa abundância porque nós só falamos de um evangelho. Nós só anunciamos esse evangelho que nós, entre aspas, conhecemos. Nós só falamos para as pessoas, olha, Jesus é bom, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus pode transformar seu casamento, Jesus pode transformar sua relação com o seu filho, Jesus pode livrar seu filho das drogas, Jesus pode fazer isso, pode fazer aquilo. Só que as palavras, elas são só palavras. O que muda a vida de uma pessoa é se ela vê Jesus em mim ou não. O que muda a vida das pessoas é se elas olham para nós e enxergam o Cristo que nós anunciamos. Jesus era incisivo a respeito disso. Quando ele falava algo, é porque ele vivia algo. Quando ele ministrava algo sobre os discípulos, é porque ele vivia aquilo. E os discípulos eram impactados não só pela palavra que Jesus declarava, mas por quem Jesus era. Tanto que teve casos como Filipe, na própria série do The Chosen, quando Jesus vai chegar e chamar Filipe para seguir ele. Aí Filipe está de frente com Jesus, assim, uma cena muito emocionante, e ele fala, eu tenho uma coisa para te dizer. E aí Filipe fala, eu também tenho. E aí Jesus fala assim, siga-me. E imediatamente Filipe fala, eu irei. O olhar de Jesus já tinha falado com Filipe o que ele queria. É impressionante, se você assistir The Chosen, você vai ver. Quando ele fala, siga-me, Filipe nem hesita, ele fala, eu irei. Por quê? Porque Jesus já tinha falado as palavras que ele ainda ia anunciar com o seu olhar. O olhar de Jesus mudava as pessoas, assim como a sombra de Pedro curava as pessoas. A mudança de Paulo não foi só o que ele começou a falar, mas como ele passou a viver. Amém? Então, muito mais do que pregar, entre aspas, o evangelho é vivermos esse evangelho. Tem uma frase muito forte que o pastor falou comigo uma vez quando a gente estava caminhando. Ele falou o seguinte, Flávio, vá e prega o evangelho. Se necessário, use palavras. Para pregar o evangelho não é necessário o uso de palavras. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a mensagem que Deus entregou para o povo. Amém? Queria que você abrisse Romanos 12, versículo 1, por favor. Eu vou ler na versão NVT aqui, que eu achei que a tradução é mais interessante. Vai falar o seguinte, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre nós, é necessário uma mudança de mente, é necessário uma mudança de comportamento, é necessário uma mudança de vida. Hoje pela manhã, na escola sacerdotal, nós falamos sobre isso, que uma pessoa salva, ela apresenta aspectos dessa salvação. Uma pessoa salva, três aspectos que mostram essa salvação, é a justificação, a regeneração e a santificação. Uma pessoa que é salva, ela é justificada, ela é regenerada e ela é santificada. Por que ela é justificada? Uma pessoa salva é justificada quando ela percebe que errou. Quando ela entende o seu erro. Ela fala, nossa, ela olha para dentro e diz, não, Deus, verdadeiramente eu errei contra ti. Por quê? Porque diante do tribunal, onde está Deus como juiz e Jesus como nosso advogado, existe uma pessoa culpada. E essa pessoa culpada somos eu e você. E para que Jesus ele possa colocar o seu sangue sobre nós, e assim que nós sofremos a expiação pelo pecado, é necessário um convencimento do pecado.
Como é que eu vou falar para Deus que eu estou errado se eu não assumo que eu estou errado? Por isso que somos justificados. Nós somos regenerados a partir do momento que somos justificados. Por quê? Porque se somos justificados, o sangue de Jesus nos regenera e nos torna seus filhos. Ou seja, a partir do momento que entendemos que pecamos, Ele coloca seu sangue sobre nós, nos regenera e ao mesmo tempo nos adota como seus filhos. E aí, quando somos filhos de Deus, entendemos que somos santificados por Deus. Mas o que é ser santificado por Deus, Flávio? É exatamente o que Paulo está falando aos Romanos, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, a verdadeira forma de adorar a Deus não é louvar Ele no domingo à noite, nem na quarta, nem nas células, nem em qualquer coisa que a gente faz em casa, pega o violão e começa a cantar. Não é colocar um hino no celular ou no fone e começar a louvar a Deus. Isso é louvar a Deus, mas não é adorá-lo. Porque adorar a Deus verdadeiramente é ser um sacrifício vivo e santo todos os dias no altar do Senhor. Como é que a gente sabe que uma pessoa é santa? Voltando para a escola sacerdotal hoje de manhã. A santificação mostra a definição da pessoa quando ela entende que ela é um templo. Quando a pessoa entende que ela é um templo, onde Paulo vai dizer aos Coríntios, se eu não me engano, ele fala, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo. Quando nós entendemos essa parte, quando nós entendemos que somos um templo do Senhor, a gente entende que o templo não se resume a paredes. Por isso que o culto não é só de dia e de noite, é um culto racional, é todos os dias. Eu não saio do templo, porque o templo sou eu. Deus habita em mim, Ele não habita nesse lugar, Ele não habita na tal igreja, nem tal igreja, nem tal igreja. Deus habita em nós. Nós somos seu templo, nós somos tua morada. É o que ele fala, é o que Davi, está escrito em Salmos, quando fala que construirei um tabernáculo e habitarei no meio deles. Acabou de ser tenda, irmãos, não tem mais tabernáculo, o tabernáculo somos nós. Nós somos o seu templo, oferecemos culto a Ele dia e noite. Por quê? Porque oferecer culto a Deus com atitudes, com ações que manifestam essa mudança, é o que faz com que as pessoas enxerguem em nós a Jesus. É isso que a gente estava falando hoje de manhã. Como é que a gente sabe que uma pessoa se arrependeu verdadeiramente? Quando os atos dessa pessoa mudam. Em Mateus 11, versículo 28, vai falar o quê? Jesus fala às pessoas que estavam ao seu redor, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala, vinde a mim todos. Todos é todos. Ele não escolhe, ele não aponta naquele momento alguns que eram fariseus, publicanos ou pecadores. Ele aponta a todos. Por quê? Porque o amor de Deus alcança a todos. Então ele está chamando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso. Só que depois do vinde, tem a mudança. Nós estudamos sobre isso. Quando uma pessoa ela se arrepende, por quê? Porque Deus ele proporciona as condições para o arrependimento. Uma pessoa só é convencida pelo pecado se o Espírito Santo a convencer. Não há palavra no mundo, não há pessoa no mundo que convença alguém de que ela está em pecado. Porque isso não é nosso papel. Eu nunca sozinho vou conseguir chegar para uma pessoa e pregar Jesus e essa pessoa se converter porque é daquilo que eu falo, pelas palavras que eu falei. Não é assim. É porque o Espírito está naquelas palavras, é porque o Espírito entra no coração daquela pessoa. É o que João vai dizer. Porque é o Espírito que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence. Então, como é que a gente sabe que uma pessoa ela está em constante arrependimento, que ela está buscando essa salvação? Quando ela entende que ela peca diariamente, que ela precisa do perdão diário. Mas Deus ele proporciona essas condições. Ele coloca pessoas ao nosso redor que vão nos mostrar, olha, Flávio, eu acho que você não devia se comportar assim, eu acho que você não devia fazer determinada coisa. Por quê? Porque Deus está colocando nessas pessoas o que Ele quer falar conosco, mas muitas vezes a gente não escuta. Por quê? Porque falta leitura, falta oração. E às vezes Deus fala conosco, nota mesmo aquela vozinha na sua cabeça, que quando você vai fazer alguma coisa de errada, eu estava brincando com isso hoje de manhã, quando você vai fazer uma coisa de errada, Deus ele vai lá e fala, será que você tem que fazer isso mesmo? Será que xingar essa pessoa agora vai te fazer se sentir melhor? Será que falar com sua mãe essas coisas vai te fazer se sentir melhor? Será que responder essa pessoa, será que não ouvir esse conselho realmente é a decisão correta? Isso não é coisa da nossa cabeça, irmãos. Isso não é o anjinho e o diabinho falando aos nossos ombros. É o Espírito de Deus falando conosco. Porque é Ele que nos convence, as palavras dEle que nos convencem. É Ele que proporciona essas condições
para que a gente venha ser convencido diariamente. Tá, Flávio, mas se eu vivo em um mundo de pecado, se eu vivo onde tudo ao meu redor me convence de que eu tenho que continuar pecando, de que as coisas que eu faço não são tão assim erradas, de que ouvir uma música assim não é tão assim errado, de que falar palavras que eu falo não é tão assim errado, como é que eu posso mudar? Como é que Deus ele pode colocar em mim essa vontade de fazer o que Ele quer, fazer a vontade dEle? Abre sua Bíblia, por favor, em João 17. Amém? João 17, versículo 14. Vai falar o seguinte. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Por favor deles eu me sacrifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Presta atenção quando Jesus ele ora por mim e por você. Ele está falando o seguinte, dê-lhes a sua palavra. Eu anunciei as verdades do céu. Eu não te apresentei como um Deus julgador e juiz. Eu te apresentei como um pai. E o mundo odiou a eles. Por que o mundo nos odeia? O que a Bíblia fala sobre o mundo? O mundo jaz no maligno. Então, tudo que o mundo tem é o que o maligno tem, é o que o diabo tem para nos oferecer. É aquilo que causa ódio. É o ódio que o diabo tem por Deus e por nós, porque somos sua criação. E como Deus ele não pode ferir ao diabo, ou como o diabo não pode ferir a Deus, perdão, ele nos fere para assim, de alguma forma, tentar irar a Deus. Por quê? Porque Deus nos ama. Então, o diabo ele nos usa para, de alguma forma, falhadamente, ele vai falhar sempre, atingir a Deus. Só que o que Jesus está falando? O mundo os odeia, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Ou seja, Deus ele nos favorece uma condição. Ele fala, vocês vão ficar no mundo, porque eu não vou tirar vocês do mundo. O mundo vai te odiar, mas eu vou te proteger. Então, o que Jesus está falando? Olha, em meio a todas essas circunstâncias, em meio a igrejas perseguidas, as pessoas vão morrer pelo meu nome. Jesus não mente. Ele fala, as pessoas vão morrer pelo meu nome. As pessoas, elas vão ser entregues à morte todo dia por amor a mim. As pessoas, elas serão, como os discípulos foram crucificados de cabeça para baixo, foram crucificados, foram serrados, apedrejados, foram jogados em banheira de óleo. Só que em nenhum momento Jesus mente. Ele fala, eu não posso te tirar do mundo. Por quê? Ele vai dizer aqui no próximo versículo, versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A vontade de Deus não é que a gente crie uma comunidade ou uma estufa onde só nós sabemos da verdade. Uma vez alguém me disse que as reuniões cristãs e os cultos eram para as pessoas que realmente acreditavam em Deus, que era só para elas, que o culto era só para elas. E para anunciar era o evangelismo. Então as pessoas que não conheciam a Deus não podiam vir à igreja. E eu pensei, mano, você não lê a Bíblia, né? Porque é exatamente o contrário disso. Porque Deus, a palavra diz aqui, assim como me enviaste, Jesus está dizendo para Deus, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu vou enviar eles. Ou seja, esqueci a palavra, é uma consequência, vamos dizer assim. Deus enviou Jesus e Jesus nos envia. É basicamente isso. Ele está falando, eu vou te proteger, você vai ser odiado porque você é como eu e o mundo me odeia. Então, naturalmente, se nós não somos odiados pelo mundo, se o nosso comportamento como cristãos não é abominado, se as pessoas não olham para nós e falam, mas um crente chato que está indo.
Não estou dizendo que a gente tem que sair para todo mundo apontando que nós somos os melhores e que a gente vive em uma comunidade perfeita, que nós somos os cristãos perfeitos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que justamente a gente não vai precisar fazer isso porque as pessoas vão nos acusar. Porque o nosso comportamento tem que ser diferente, irmãos. O nosso jeito de andar tem que ser diferente. Lembra de quando Pedro foi ver Jesus ser julgado? Quando Jesus estava entre ali a sinagoga, né, os fariseus, e aí os caras olharam para Pedro assim e falaram: olha, você é um deles. Pedro nem falou nada. Pedro só estava olhando. A mulher chegou para Pedro e falou: não, você é um deles. Você é um deles, você é Galileu. E aí Pedro fala: não, eu não sou. Aí chega outro, ele sai de lá e fala: vou me esconder que essa mulher aqui me conhece de algum lugar, não sei nem de onde que é. Ele vai para outro lugar, aí outra pessoa olha para ele e fala: você é um deles. Você não é um deles? Por quê? Porque o comportamento, o jeito dele entregava quem ele era. Então o nosso jeito, nossa maneira de nos comportar, nossa maneira de falar, tem que entregar que somos filhos de Deus. Tem que entregar que como Jesus foi enviado, nós também somos enviados, porque essa é a vontade do Pai. Amém? Amém. E essa vontade do Pai, esse envio do Senhor sobre nossas vidas, não é simplesmente para que a gente anuncie a palavra para o mundo, como eu disse. Não é só para que a gente ministre sobre as pessoas aquilo que nós sabemos. Porque muitas vezes as pessoas não vão entender. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e falar: peraí, o quê? Como assim o inferno é real? Como assim o céu existe? Irmãos, no tempo que a gente está vivendo, é normal ouvir isso. No tempo que a gente está vivendo, as pessoas acreditam que o inferno é aqui onde a gente está vivendo, que o céu é conto de fadas, que Deus é só o que a ciência não explicava antigamente. É isso que as pessoas acreditam hoje em dia. Então vai ter momentos em que a gente vai olhar para pessoas e as pessoas vão olhar para a gente e falar: peraí, mano, isso aí não era só brincadeira lá quando eu era criança que minha mãe me falava? Isso aí não era só coisa dos antigos? Isso aí não era só viagem do povo? Não, irmãos. A gente não pode chegar para essas pessoas e apenas anunciar essa palavra. Por quê? João diz em 1 João 3,16, é muito interessante, que em João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, em 1 João 3,16, João fala: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. E, portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, não é só falar do que Deus fez, o que Deus faz em nossa vida. É levar o amor que Ele depositou sobre nós. Lembra das condições que eu falei que Ele colocou sobre nós? Uma dessas condições que Deus proporciona para que nós venhamos a ser adotados e nos arrepender e viver uma vida com Ele, é o amor que Ele tem por nós. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo o que sabemos sobre amor, irmãos, vem de Deus. Porque o amor é a sua essência. Deus não faz amor, Deus não criou o amor. Deus é amor. A palavra diz que Ele é o amor. Em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, no versículo 21, que fala que sobre todas as coisas vem a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Por quê? Porque é a maneira com que Deus se comunica conosco. Nós somos salvos porque Ele nos ama. Nós nos arrependemos porque fomos convencidos pelo seu amor. Nós o conhecemos porque Ele nos amou. Fomos salvos porque Ele nos amou. Nos livrou do inferno porque Ele nos amou. Tudo o que somos por conta de Deus vem do amor. Vem dEle mesmo. Amém? E nós não podemos tomar decisões precipitadas em momentos de crise, ou em momentos de pressão extrema, em momentos que somos levados à nossa maior ira possível. Então, em momentos em que a gente está de boa e aí aparece uma situação do nada e aí a gente se estressa e aquele momento ali, ele é decisivo. Por quê? Porque em todos os momentos de pressão sobre a vida de Jesus, em todos os momentos em que ele se encontrou em dificuldades, em todos os momentos em que Jesus foi tentado, quando Jesus foi tentado no deserto, até mesmo quando ele foi crucificado, ele foi obediente. Obediente a quê? Ao que o Pai o mandava fazer. Abre aí, por favor, em João 5. Só voltar um pouquinho. João 5, versículo 19.
Por que a gente não, por que nós não podemos fazer o que queremos fazer, mas a vontade de Deus sobre nós? Simplesmente pelas palavras que Jesus disse nesses versos. Capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês. Então, o que Jesus está falando? Olha, eu não posso. Ele não está falando que ele não quer. Não é uma escolha, é uma necessidade. Ele olha para aquelas pessoas que estão ao redor e fala: olha, eu não faço nada que o meu Pai não me manda fazer. Tudo que Jesus fazia, absolutamente tudo, desde acordar e dormir, desde as palavras que saíram da sua boca, do seu jeito de andar, tudo, ele fala: olha, tudo o que eu faço é porque o Pai também faz. Tudo o que eu digo é porque Deus também diz. Então, nesse livro, em Seus Passos, o que faria Jesus, também tem uma pergunta muito interessante. Se eu não me engano, tem um filme, mas tem uma pergunta muito interessante nesse livro que fala o seguinte: o que faria Jesus nesse momento? No pior momento da sua vida, no momento em que você tem todos os motivos para explodir, nos momentos em que nós temos todos os motivos para se irar, nos momentos em que nós temos todos os motivos para xingar as pessoas que estão ao nosso lado, porque elas merecem isso, no momento em que a gente tem todos os motivos para sair chutando o balde, o que faria Jesus nesse momento? Será que ele faria o que nós queremos fazer? Ou ele diria essas palavras: olha, eu não posso fazer nada que o Pai não me manda fazer. Então, se o Pai, que sabe de todas as coisas, quer que eu faça dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. Então, nos momentos de maiores estresses, nos momentos de ira, nos momentos em que você tem que tomar a decisão mais importante, pare naquele momento. Eu sei que às vezes não dá tempo, mas pare naquele momento e ache um tempo e pergunte para si mesmo: o que Jesus faria? Porque isso é viver segundo o Evangelho. Hoje pela manhã nós estudamos na escola, que o ápice da vida cristã é ser como Jesus era. Nada mais que isso, irmãos. Por quê? Porque ser como Jesus era é o que agrada a Deus. Deus não me planejou para ser como eu quero. Existe muito aquela... Eu até brinquei hoje de manhã que eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam e falam assim: não, mas Jesus conhece quem eu sou lá dentro, Ele sabe o que eu faço. Não, Jesus, ele sabe que meu coração ama Ele, sabe? Eu falo essas coisas aqui, mas depois eu me arrependo, e aí Jesus faz mudança, e aí, tipo assim, a pessoa, ela quer usar o coração e as atitudes que ela tem como desculpa para pecar. Ou seja, Deus me conhece, então Ele me perdoa. Exato, Deus te conhece, mas Ele só se perdoa se você se arrepende. O sentido, a palavra original do arrependimento significa metanoia. É mudança de mente, é mudança de caminho. Uma pessoa que se arrepende, o arrependimento, ela não é fazer aquilo, aí vem um remorso e fala: não vou fazer mais isso. Só que depois a gente vai lá e faz de novo. Não é isso. O arrependimento é fazer aquilo e nunca mais fazer, porque nós nos arrependemos. Ou nas palavras de um garotinho, como nos diz no livro, nas palavras de um garotinho, é como sentir tanta tristeza a ponto de abandonar o pecado, porque aquilo fere o coração de Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento é deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Amém? Até mesmo em sua morte, Jesus foi obediente. Jesus foi obediente a todo momento. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano, fala que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. No Getsêmani, Jesus olha para Deus e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa era a vontade dele. Isso era o que Jesus estava entendendo. Nossa, eu vou sofrer muito. Não era por causa das chibatadas, irmãos. Não era por causa da surra que ele ia levar. Não era por causa do castigo na carne que ele ia sofrer. Mas é porque ele iria ficar distante do Pai. Isso nunca tinha acontecido. Jesus, ele iria se distanciar do Pai. Por isso ele não fala: Pai, por que me abandonaste? Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? É o único momento que você vai ver Jesus chamando Deus de Deus.
Porque, se eu não me engano, é o único momento que você vai ver Jesus chamando o Pai de Deus. Porque naquele momento estava sobre ele a orfandade, a nossa orfandade. Então, por isso que lá, em João 3,16, vai falar, ó, Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Meu pai falou essa frase um dia, eu achei muito interessante. Jesus era unigênito até o momento da cruz. Depois da crucificação, ele se tornou primogênito, porque nós fomos os adotados. Sobre a orfandade que estava sobre ele, se tornou a carta de adoção que veio sobre nós. Amém? Então, o que Jesus fez, a morte que ele sofreu, foi tudo por obediência. Então, se Jesus se entregou, se Jesus obedeceu o Pai a todo momento, por que nós não podemos obedecer? O que Deus quer de nós, assim como a Sônia falou, não é nosso dinheiro. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer as nossas coisas, Deus não quer as pessoas que estão ao nosso redor, apesar dele pedir essas coisas. Ele pede essas coisas porque ele está provando o nosso coração. Ele está provando até onde o nosso amor vai, até onde estamos dispostos a nos entregar para Deus, até onde a palavra dele penetrou tão fundo em nosso coração, que nós olhamos e falamos, Deus, nada mais importa, somente a sua presença. Ele está dizendo até onde você está disposto a ir, porque eu estou disposto a fazer tudo, inclusive entregar meu filho, por amor a você. E o que Deus fala? O que Jesus fala quando perguntam a ele, como sabemos se nós amamos a ele? Ele fala, olha, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. A obediência é a linguagem de amor que nós temos para com Deus. É o que nós declaramos toda vez que nós obedecemos a Deus, mesmo que nós não entendemos, irmãos, mesmo que aquela atitude ela não faça o menor sentido. Assim como Abraão entregar o filho que Deus havia prometido para ele, não tem sentido algum nisso. Deus ele aplicou a promessa sobre Abraão, ele falou, olha, você vai ser pai, você vai ser pai de nações. Abraão é pai de Isaac, Deus cumpre sua promessa. Só que depois que Deus cumpre sua promessa, ele vai lá e pede para Abraão a promessa que ele havia cumprido. Qual sentido há nisso? E Abraão, irmãos, sem questionar, sem hesitar, subiu o monte com convicção de que voltaria com seu filho. Então a obediência ela não tem que fazer sentido, ela não tem que ter lógica. Amém? Nós percebemos quanto nós amamos a Deus e o quanto estamos firmes na sua palavra quando somos provados por isso. Abre sua Bíblia, por favor, em João 6, capítulo à frente. Nesse momento aqui, Jesus ele prega uma palavra um pouco mais incisiva, um pouco mais dura, e os discípulos eles dizem, se você for ler o texto inteiro, o contexto, eles dizem que dura é essa palavra que pregaste, dura é essa palavra que falaste. Por quê? Porque Jesus percebeu que a multidão e os discípulos que estavam seguindo ele, não estava seguindo ele por quem ele era, mas pelo que ele podia fazer. Pelo que Jesus estava fazendo. Olha, esse homem faz milagre, eu vou seguir ele porque vai dar bom. Não, esse homem aqui, ele multiplica os pães. Ó, nunca mais eu vou passar fome, estou no lucro, eu vou com pão, ele faz 12 mil, estou safe. Leva um peixe, ele reparte para milhares de pessoas. Então, passar fome não vou mais. Naquele tempo a pobreza era muito grande no meio dos judeus. E eles falam, cara, se ele faz milagres, então quando eu colar nele, não vai ter mais erro. Só que Jesus fala, olha, vocês querem pão, mas eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí, para a gente não ler todo esse texto, no versículo 67, os discípulos falaram, dura essa palavra, e foram embora. Aqueles que o seguiam, a multidão. E os discípulos falaram assim, foram embora. E aí Jesus, você pensa que ele vai voltar e falar assim, não, peraí, não é bem assim, não era isso que eu queria dizer. Jesus sabia quem ele era, irmãos. Ele não ia se rebaixar. Ele não ia voltar com a sua palavra. Porque ele sabia quem ele era e que o que ele estava falando era verdade. E ele vira para os 12, e em vez dele falar assim, não fica, ele pergunta, e vocês? Vocês também vão? Olha aí no versículo 67. Vocês também não querem ir? Jesus oferece a fuga, irmãos. Se os discípulos eles não soubessem quem Jesus era, se eles só acreditassem na palavra que Jesus estava declarando e não de quem ele era, eles teriam ido embora. Porque Jesus deu a entender que ele não faria mais, que ele não entregaria mais o pão. Só que aí Pedro, cabeção, foi lá e falou assim, Simão Pedro lhe respondeu, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos
que és o Santo de Deus. Olha a convicção desse homem, irmão. Ele olha para Jesus e fala: para quem iremos nós? Para quem, Jesus, que a gente vai fugir? Não adianta se eles têm o pão, se eles têm o emprego, se eles têm o dinheiro que o mundo pode me dar. Não adianta se eles têm as melhores mulheres, se eles têm os melhores homens. Para quem nós vamos? Para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro estava querendo dizer? Ele estava dizendo: nada que tem nesse mundo me importa mais do que ouvir o que o Senhor tem a dizer, mais do que ouvir o que o Senhor tem a declarar. Pedro, ele foi impactado por quem Jesus era, e ele acrescenta ainda mais: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ele não só declara que Jesus era o único que tinha as palavras verdadeiras que nos levariam a Deus, como ele também fala que ele é o Santo de Deus. Ele era o Messias. Pedro estava convicto disso, não havia dúvida no coração de Pedro. Então, existe todo esse contexto que no momento em que nós temos que tomar essas decisões, mudam as nossas atitudes. Porque no momento da raiva, a gente não leva em consideração que Jesus também podia ter sentido raiva. No momento que nós somos pressionados, não levamos em consideração o que Deus está pensando a nosso respeito. Cara, o testemunho de Estevão me frustra muito. Porque Estevão estava sendo apedrejado. Irmãos, não sei se você já levou uma pedrada, mas uma pedrada dói. Imagina a pedra. Eles não apedrejavam com pedras pequenas, irmãos, eram pedras. E aí naquele momento Estevão, em vez de amaldiçoar o povo, de xingar o povo todo, falar: não, vocês vão tudo para o inferno mesmo, vocês são um bando de cobra, não, vocês estão condenados já, não tem mais salvação para vocês não, eu amaldiçoo todo mundo. Não, Pedro diz e fala: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, Jesus levantou, o céu se abriu. Você tem ideia do que é o céu se abrir? E Jesus está lá: não, você vem que esse mundo não é mais digno de você. Eu acredito que ele está lá entre os que Apocalipse diz que o mundo não era digno. Eles não amaram a própria vida, irmãos. Eles deixaram com que Deus tornasse a sua vida um Marte. Foi o que Estevão fez. Foi o que Jesus fez. Jesus tinha todo o poder. Ele tinha toda a autoridade para descer daquela cruz e condenar todo mundo. Mas quais foram as palavras dele? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu sei que a minha provação, independente de qual seja, nunca será maior do que Deus se entregou por mim. Eu sei que todas as dificuldades que temos aqui, irmãos, são difíceis. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que nada, nem a maior delas se compara a um terço do que Jesus sofreu por mim e por você. Então, diante dessas provações, eu falei sobre isso na sexta-feira na célula, e eu quero falar um pouco aqui também. Existem 5 coisas, 5 comportamentos que mostram sobre quem nos movemos, sobre o que está de verdade entronizado no nosso coração, se é Deus ou se são as nossas vontades. O primeiro comportamento que mostra como nos movemos é a culpa. Por quê? Porque estamos acostumados a nos culpar e viver condenados por pecados do passado. Nós olhamos para Deus e falamos: não tem jeito. Não, esse pecado aqui, ele não tem jeito. É como se a gente olhasse para Deus e falasse assim: o meu pecado é grande demais para que o Senhor perdoe ele. Eu errei tanto que eu não consigo mais acreditar que o Senhor pode me perdoar. Eu errei tanto que, eu acho que para mim não tem mais salvação. E isso, de certa forma, é um orgulho velado. Por quê? Porque nós, inconscientemente, nos orgulhamos do pecado que temos. E transformamos esse pecado como desculpa. Tem uma alegoria que Deus falou muito forte no meu coração, é assim, nos trancamos em uma cela com a porta aberta, onde escolhemos viver presos. Isso é a culpa. Eu vi uma frase no Instagram muito forte:
Se perdoe pelo pecado que Deus já te perdoou. Se perdoe pelo pecado que Deus já te perdoou. A culpa não pode ser o que nos move, porque a culpa é o que o diabo tem para nós. Ele é o nosso acusador. Qual é o papel do acusador? Falar a sua acusação, nos culpar pelos pecados. Eu ouvi uma certa vez também alguém falando que o diabo sabe o nosso nome, porém ele nos chama pelo nosso pecado. Deus sabe o nosso pecado e nos chama pelo nome. Se damos ouvidos à nossa culpa, ouvimos ao diabo ao invés de Deus. Então nós temos tudo para sair da culpa, tudo para sair dessa cela, mas nos orgulhamos tanto que preferimos estar presos. Ou estamos tão presos à culpa que transformamos ela em um filho, em algo que zelamos. É como se a culpa fosse algo que nós deveríamos nos orgulhar. Só que isso não é bom, isso não é certo. Deus pode perdoar todo pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você quer saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, vem na escola sacerdotal, 9h da manhã. É exatamente isso que ele tem para nós. Uma vez um homem disse: a verdade é que a maturidade em Deus é não olhar o passado com melancolia, não viver o presente com amargura, nem ter ansiedade pelo futuro. Não podemos olhar os erros do passado com melancolia, porque eles nunca serão apagados. Erramos. Todo ser humano erra. Nós erramos, irmãos. Mas Deus, ele perdoa os nossos erros. Então a gente não adianta ficar preso no passado. Não podemos nos amargurar com o presente que vivemos. Não podemos olhar para o presente que temos e falar: nossa, Deus, é culpa do meu passado. Aí, se eu não tivesse feito aquilo com aquela pessoa, eu estaria livre agora. Se eu não tivesse falado aquilo, eu estaria bem mais tranquilo. Ah, não, mas não é o que eu quero agora, não é as coisas que eu quero agora, no futuro vai melhorar. E a pessoa fica ansiosa para um futuro. Só que ela esquece que para o futuro que ela quer alcançar, ela tem que viver o presente agora. O presente agora é o que vai ser o nosso futuro. Então, se vivemos amargurados com o nosso presente, eu sinto te informar, mas você vai viver amargurado com o seu futuro. Existe uma frase muito forte que fala sobre a santificação. É um exemplo. Se o nosso namoro não nos santifica, o nosso casamento também não vai nos santificar. Se o meu trabalho agora, eu não abençoo o meu trabalho no futuro também não vai ser abençoado. Se eu não me comporto agora como eu devo me comportar diante das pessoas, no futuro eu também não vou ser alguém melhor. Então não tem essa de no futuro Deus vai me receber, lá quando eu estiver bem velhinho. Não, no futuro eu vou fazer as coisas para Deus. Irmão, no futuro você vai estar cansado, vai estar velho e não vai estar aguentando nada. E aí você vai ser essa pessoa que vai se amargurar por não ter feito no passado. Então, não viva com melancolia o seu passado. Aproveite o seu presente, irmãos. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem palavras de vida para cada um de nós. Jeremias 29 fala: eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Eu amo esse versículo, porque é uma promessa para mim todos os dias. Deus está pensando em mim e em você, irmão. Amém. Quando Jesus, em João 17, ora, ele não fala: eu não oro só pelos meus discípulos, mas por aqueles que também serão. Olha só, você está na Bíblia, eu também. Amém. Jesus orou por mim, orou por você. Então, não adianta a gente se frustrar com o presente, irmãos. E o futuro, a Deus pertence. Não importa o futuro, irmãos. Só importa uma coisa: se vamos estar com Ele. Amém? Ou seja, se livre da culpa, em nome de Jesus. Amém. Segundo, a raiva. Esse aqui é muito forte, porque é um negócio que todo mundo tem. Nós nascemos com raiva. E, infelizmente, muitas pessoas elas se deixam levar pela raiva. Muitas pessoas agem pela raiva. Muitas pessoas só conseguem fazer coisas quando estão iradas. Você já viu aquela pessoa que fala: não, agora eu estou com raiva, eu consigo trabalhar mais. Ah, não, agora eu estou com raiva, eu estou mais forte. E a pessoa ela se impulsiona na ira. Ou então ela se acha melhor que outras pessoas pelo simples fato de ter mais coisas, pelo simples fato de ter conquistado mais coisas. Só que existe algo muito interessante na raiva, no rancor. O rancor, ele gera um ódio, e esse ódio nos corrói por dentro, pouco a pouco. E quando nós somos corroídos pelo ódio, nos tornamos pessoas rancorosas. Você já viu aquele senhor na rua de idade? Eu não sei se você repara muito no rosto das pessoas quando você está andando, mas eu reparo muito.
E aí você percebe nas expressões faciais da pessoa, aquele momento que a pessoa, sabe aquela pessoa sofrida, aquela pessoa que você olha e fala, cara, você passou por uns maus bocados. A pessoa está irada. A maioria de idosos assim que a gente olha, as pessoas estão com a cara fechada, você fala bom dia, nem te responde. Você fala como é que tá, a pessoa passa direto. Tem um bocado de vídeo na internet assim de você falando bom dia, da pessoa falando bom dia para um idoso e o idoso xingando a pessoa. E a gente acha engraçado. Por que a gente acha engraçado? Né? A gente vê um bocado desses vídeos na internet. A gente vê as pessoas amarguradas. Só que o resultado desse rancor, o resultado dessa amargura, é porque essas pessoas ainda não conheceram o amor. Porque a raiva é o oposto do amor. Então, se uma pessoa vive com raiva, ela vive sendo corroída por dentro. Ela vive com ódio por dentro. E é muito interessante que o nosso maior exemplo de uma pessoa motivada por raiva, de um ser motivado por raiva, é o próprio diabo. Tudo que ele faz é porque ele odeia Deus e ele nos odeia. Tudo que o diabo faz é porque ele odeia as coisas que Deus fez e ele odeia o próprio Deus. Então, se o nosso maior exemplo de amor é Deus e Jesus, nosso maior exemplo de uma pessoa com raiva é o próprio diabo. Por isso, ele está tão empenhado em nos levar para o inferno. Quanto mais motivados pelo ódio somos, mais parecidos com o diabo nos tornamos. Quanto mais o nosso coração se ira, quanto mais a raiva nos corrói, mais parecidos com o diabo nós somos. Então, vamos acalmar o coração, cantar aquela música, aquieta minha alma. Terceiro, o medo. O medo não preciso nem falar, né? O que o medo está fazendo nos nossos dias? As pessoas deixam de adorar a Deus pelo medo. Elas deixam de cultuar pelo medo. Elas deixam de... Eu falei com os meninos na célula essa semana, que muitas vezes eu deixei de falar o que Jesus queria falar para a pessoa, porque eu tive medo. Eu tive medo do que a pessoa vai pensar sobre mim. Ah, esse cara aí que não tem... Que Deus é assim, assado. E aí eu fico pensando no que a pessoa vai dizer sobre mim, enquanto eu deveria estar pensando no que Deus vai pensar sobre mim. Porque esse é o nosso principal pensamento. Muitas vezes a gente coloca o que as pessoas pensam na frente do que Deus pensa. Imagina se Davi tivesse ouvido o irmão dele. Falou assim, o que você está fazendo aqui, Davi? Você não devia estar apacentando as ovelhas, não? E se Davi tivesse dito assim, não, eu vim entregar um queijo aqui e vou lá, já vou embora já. Irmão, Davi só era pequeno, mas o coração daquele homem era muito corajoso. O menino era enfurecido pela vontade de Deus, ele queria manifestar o que Deus estava fazendo com ele. E no secreto, a gente vê isso no íntimo. Davi, ele não era porque ele queria que as pessoas olhassem para ele e falassem, nossa, ele é forte mesmo. Nossa, ele é o cara mesmo. Não, esse cara é guerreiro mesmo. Não, Davi não queria isso. Porque se ele quisesse isso, ele teria dito antes que ele matou o urso e o leão. Ele teria se vangloriado antes para os irmãos. Não, eu matei um urso e um leão. Mais do que isso, ele teria levado isso para dentro de casa e mostrado aqui, ó, vocês me humilham, vocês esquecem de mim quando o profeta do Senhor vem, mas eu matei um urso e um leão. Davi não queria glória, irmãos. Por isso ele foi glorificado. Davi não queria reconhecimento, por isso ele se tornou um rei. Porque o coração de Davi não era das coisas da terra, mas era de Deus. Ele fala em Salmos, eu não vou me recordar, que eu habite em seu templo, é uma coisa assim, esqueci. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu habite, que eu possa morar no santuário todos os dias da minha vida, é isso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no seu santuário todos os dias da minha vida. O coração de Davi não estava no castelo, não estava nas mulheres, não estava no reino, apesar dele ser corrompido por isso, dele ter se corrompido por isso. Mas a partir do momento que os seus olhos foram abertos, ele falou o quê? Eu me arrependo disso. Isso não importa. Eu quero ser um homem segundo o seu coração. Então, o medo do que as pessoas vão achar de nós não pode nos impedir, e ainda mais, não pode estar na frente do que Deus pensa sobre nós. E o medo, ele é a representação, o medo ele é a manifestação daquilo que não conhecemos,
daquilo que a gente não entende. Por isso que a gente tem medo de se entregar para Deus. Por isso que quando nós falamos de fé, a gente logo se... Desculpa, irmãos. A gente logo se tranca todo. A gente fala, não, mas espera aí, será que se eu der isso aqui mesmo, Deus vai voltar para mim? Será que realmente tudo é dele e tudo volta para ele? Se tudo volta para ele, ele não precisa do meu, né? Já vai voltar. Será que a gente pensa nisso realmente? Quando Deus fala de fé, quando nós temos que provar se confiamos realmente nele. E esse medo de se entregar é natural, irmãos. O medo de se entregar para Deus está em todos nós. Mas eu li uma vez, certa vez o escritor disse, para confiar no Deus que tudo sabe, precisamos abrir mão do direito de saber. Ou seja, se nós queremos confiar em um Deus que tudo sabe, significa que a gente não sabe de nada. Porque como 1 Coríntios 13 vai falar, o que conhecemos é parcial. Tudo que conhecemos é imperfeito. Porém, quando se manifestar o que é perfeito, aí tudo vai fazer sentido. Amém? E o medo, ele nos impede exatamente de fazer isso, de confiar em Deus. O que nós precisamos entender é que Deus sabe de todas as coisas. E toda partícula no universo, tudo que se move por suas palavras, todas as moléculas criadas, todas as estrelas, tudo aquilo que está de imenso e que a gente não entende, foi Deus que criou. Está sob o controle de Deus. E se Deus ele não deixa com que nada disso saia dos eixos, se Deus não deixa que a temperatura suba ou que ela abaixe o suficiente para deixar em extinção toda a humanidade, por que a gente não confia nele na nossa vida? Sendo que ele já tem sob controle ela. O problema é que a gente não quer deixar. E a gente fala, não, eu fui comprado por Cristo, mas verdadeiramente eu não fui muito comprado assim, porque eu não me comporto como alguém que foi comprado. Peraí, não é assim também, né? Deus me comprou, mas essa parte da minha vida aqui, eu acho que eu posso controlar. Não, irmãos, Paulo diz, olha, eu posso ser livre, mas eu prefiro ser escravo de Cristo. Porque eu sendo escravo de Cristo, verdadeiramente sou livre. E eu sendo livre, segundo os meus conceitos, sou o mais preso dos homens. É isso que ele está dizendo. E ele vai lá e fala, hoje de manhã a gente estava brincando sobre isso, porque 99,9% das vezes em que a gente acha que a nossa vontade é certa, ela é errada. Sempre que a gente acha que a nossa vontade é certa, ela vai dar errado. Por quê? Porque é a nossa vontade. E é o que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele não está dizendo simplesmente que aquilo que ele não quer fazer é o certo, mas que aquilo que ele não quer fazer, a maioria das vezes é o que Deus quer que ele faça. E a maioria das vezes fazemos o que queremos fazer, porque não confiamos em Deus o suficiente para que venhamos a fazer o que Ele quer que nós façamos. Confuso? Amém. E o medo, ele é totalmente também contrário ao amor. Quer ver? Abre aí em 1 João 4. Versículo 15. Versículo 15 vai dizer o seguinte: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Tudo aquilo que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Lembra do que Jesus falou? Eu rogo para que eles sejam como eu sou em Senhor, para que eles sejam um como eu sou contigo. Versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor supõe o castigo. Então o medo nos leva à culpa, e a culpa nos leva à raiva. Por quê? Porque temos medo da nossa condenação, e porque temos medo da nossa condenação, culpamos a Deus por estarmos condenados. Porque se Deus me criou, por que Ele não me libertou?
Só que aí a gente está meio equivocado. Por quê? Porque o amor ele expulsa o medo. Então, se temos a Deus, somos aperfeiçoados no amor. E se o amor nos aperfeiçoa, não há razão para ter medo. Por quê? Porque quando estamos, o amor ele está em nós. E se eu estou no amor e o amor está em mim, o céu é certeza, irmão, não há dúvida. O castigo não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se temos medo de nos entregar para Deus, estamos dizendo que temos medo de ser salvos. Quarto, materialismo. Outra coisa que é muito notória nos dias de hoje. A gente vê muitas pessoas debaterem sobre capitalismo, socialismo, não sei o queísmo, mas o que de fato é o problema é o materialismo. Por quê? Porque somos diariamente provados quando se trata daquilo que temos ou podemos conquistar. Mamon, ele tem tomado cada vez mais os nossos corações e o nosso dinheiro tem assumido a errada função de ser o nosso Senhor, enquanto deveríamos colocá-lo em seu lugar, que é de nosso servo. Mamon, ele tem tomado o coração das pessoas e nós vemos que as pessoas têm transformado o dinheiro em seu Senhor. Uma vez eu ouvi uma frase, acho que foi o pastor que me disse, que o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um excelente servo. E as pessoas elas têm se apregoado em suas riquezas, elas têm se apegado em suas riquezas, e aquilo ali para elas é tudo que elas têm. Por isso que a gente vê tantas pessoas, eu falei isso na célula, se nós formos olhar lá no passado, quando a Bolsa de Valores de Nova York despencou, os empresários se jogavam dos prédios. Por quê? Porque eles tinham perdido aquilo que era de mais valor. Eles tinham perdido todo o seu dinheiro. Hoje a gente vê com essa pandemia, no ano passado, alguns empresários se mataram. Por quê? Porque eles perderam todo o seu dinheiro. Tudo aquilo que eles tinham. Só que isso não era tudo aquilo que eles tinham. É como eu disse na célula, a prosperidade, ela não está naquilo que eu tenho, mas em quem eu sou e no que eu posso conquistar, porque eu sou próspero. Deus não deposita a prosperidade sobre o dinheiro que nós temos, Ele deposita a prosperidade sobre nós. Por isso que onde foi próspero, ele como preso foi próspero, e ele como governador também foi próspero. Aí a gente coloca a prosperidade nos lugares. Eu não sou próspero porque eu não tenho o emprego que eu queria ter. Eu não sou próspero porque eu não estudei. Eu não sou próspero porque eu não tive oportunidade. Não, irmãos, isso é mentira. Isso é mentira do diabo sobre as nossas vidas. Por quê? Porque enquanto o nosso coração tiver mais, se importar mais com as coisas dessa terra, nós nunca vamos ter as bênçãos celestiais que Deus tem para nós. Enquanto o nosso coração, ele, como a Sônia disse, não for grato por aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, ele não vai depositar mais. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então como é que Deus vai te cobrar algo que você não está conseguindo nem suportar do pouco? Como é que Deus ele vai depositar sobre nós a confiança sobre o muito, se no pouco somos infiéis a Ele? Então vamos dizer assim, a nossa falta de dinheiro, a nossa falta de prosperidade, entre aspas, se torna uma desculpa para a gente olhar para Deus e falar, não, Deus, esse mês eu acho que eu não posso te honrar porque não tenho o suficiente para pagar as contas. Irmão, se nós realmente confiamos em Deus, a gente deixa de pagar as contas para dizimar. Por quê? Porque a igreja está precisando? Porque o pastor está precisando? Não, irmãos. Porque Deus quer provar o nosso coração. O que mais importa não é o que temos, mas quem somos. É o nosso caráter. É o nosso espírito estar disposto a ser grato. Então, se o ouro dessa terra é mais valoroso para nós do que a presença de Deus, por que achamos que na eternidade vai ser diferente? Porque nós achamos que se o ouro vale mais para mim agora do que ter a presença de Deus, por que eu acho que na eternidade vai ser diferente? Se lá vai ter muito mais ouro, se lá vai ter muito mais riqueza. Nós temos que olhar em quem nosso coração está. Amém? Nós entendemos a partir disso que o que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem para nós é como Pedro disse, para quem eu irei? Se tu tens, não, para quem eu irei? Tu tens as palavras de vida eterna. O que tem que estar pulsando em nosso coração não é o dinheiro daqui da terra, irmãos. É a vida eterna que Ele tem para nos dar. A partir do momento que entendemos isso, entendemos que o céu, que a eternidade que Deus tem para nós, ela não é só nosso destino. Ela é a nossa origem, é para onde nós vamos voltar.
Em Êxodo 33, no capítulo 14, versículo 16, não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Deus está dizendo sobre Moisés. E Moisés responde, então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos preparados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? O que Moisés estava dizendo? Deus estava falando para ele, vocês vão avançar, eu vou guiar vocês para a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Eu só vou guiar vocês. Aí Moisés, ele pisa o pé e fala, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. O que você acha que Moisés queria? A terra prometida ou a presença de Deus? A presença de Deus. A presença de Deus é mais importante do que a sua promessa. Por isso que Abraão entregou Isaac. Porque a presença de Deus na vida de Abraão era mais importante que Isaac. Ele estava dizendo para Deus, eu ainda não sou pai, irmãos, mas imagina aí entregar seu filho. Ele estava olhando para Isaac, o filho que ele amava, e dizendo para Deus, ele não é nada perto da sua presença. O que me importa é a sua presença. Irmãos, isso é confiança demais. Isso é ter Deus demais. É ter certeza demais. A razão de termos tantos olhares assim meio tristes quando a gente fala sobre dízimos e ofertas é isso. É que a gente não confia em Deus o suficiente para entregar não só o que temos, mas quem somos. Amém? Por último, a necessidade de aprovação. Então a gente falou sobre culpa, raiva, medo, materialismo e necessidade de aprovação. Muitas vezes eu me peguei nisso aqui, muitas vezes eu fui movido por isso aqui. Muitas vezes eu limpei a igreja onde a gente está agora para ouvir do pastor, não, parabéns, limpou a igreja, tal, arrumou as cadeiras direitinho. Os irmãos estão de prova, eu cresci aqui basicamente. Muitas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer só para as pessoas olharem para mim e falar, não, Flávio, show, isso aí mesmo. Por quê? Porque eu queria a aprovação das pessoas. Eu tinha medo de não ser aprovado e por não ser aprovado eu me comportava do jeito que eu não era. E Deus está dizendo para nós que a única pessoa que realmente importa, a única pessoa que realmente importa, que nós deveríamos nos importar e ser aprovados é o próprio Deus. O que os outros pensam sobre nós não é importante quando isso vai de contra o que Deus pensa sobre nós. É a mesma coisa do pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, não importa a nossa opinião, é pecado. Então a gente pode curvar ali, dar o jeitinho brasileiro, fazer o que for de fazer, mas isso não vai mudar o fato de que é pecado. Assim como as pessoas podem olhar para nós e não aprovar aquilo, achar estranho, falar, não, peraí, mas você acha que é realmente assim? Você vai ficar ouvindo tudo que ele fala? Você vai seguir à risca tudo que Deus está falando mesmo? Você está virando um fanático mesmo? Se as pessoas te chamarem de fanático, glória a Deus, porque o mundo tem que nos odiar mesmo. Se o mundo não nos odeia, é porque tem algo de errado conosco. Se as nossas atitudes, eu estou falando quando nós fazemos atitudes para Deus, irmãos, não é quando a gente faz o que a gente quer, não. É quando nós somos aprovados por Deus, como Jesus foi aprovado. Os fariseus odiavam Jesus. Os publicanos odiavam Jesus. Mas existem aqueles que também se curvaram perante ele e disseram, olha, eu realmente estou errado. Como Zaqueu, não, hoje entrou salvação nessa casa. Eu vou devolver tudo, e 4 vezes mais. Quando somos convencidos por Deus, quando entendemos que a nossa necessidade de aprovação não está nos homens, mas está nele, então a gente é realmente movido pela vontade dele. Em Deuteronômio 13, versículo 4, vai falar o seguinte, sigam somente o Senhor, o seu Deus, temam a ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a ele. Ou seja, tudo vem do grego tudo que fazemos é para Deus. Desde o trabalho, desde as coisas de casa, desde as coisas para a igreja, desde as coisas para o nosso patrão, para a nossa patroa, desde as coisas para os nossos pais, para os seus cônjuges, tudo que fazemos, irmãos, é para Deus. Por quê? Porque como Romanos 12, versículo 1 diz, tudo é um culto racional. O culto está acontecendo agora, o culto vai acontecer amanhã, o culto vai acontecer depois de amanhã. Por quê? Porque o culto está em mim, o templo sou eu. Então a prioridade não tem que ser a minha vontade,
Se a prioridade é adorar a Deus, e se o templo serve para adorar a Deus, quem tem que ser adorado é Deus. Eu não posso ser entronizado. Nós não podemos ser entronizados. É exatamente isso que o Senhor tem colocado no meu coração esses dias. O que nos move? A vontade de viver como o mundo quer, ou a necessidade de agradar a Deus em cada segundo de nossas vidas. Precisamos amar a Deus, irmãos, até que nada mais importe, que tudo que fazemos seja por amor à sua vontade. Amém? Coloque-se de pé nesse momento, em nome de Jesus. Queria que você colocasse no seu coração agora, você trouxesse à memória aquilo que você tem feito que não agrada a Deus. As decisões que muitas vezes nós tomamos que não agradaram a Deus. Aquela pessoa que você magoou, que você feriu com palavras de que nós achamos muitas vezes ser de amor, ser de anunciar o Evangelho. Eu queria que você mentalizasse esse momento agora e aproveitasse para pedir perdão. E aproveitasse para colocar seu coração diante do trono de Deus e falar: olha, Deus, verdadeiramente o meu coração tem sido motivado pelas minhas vontades. Verdadeiramente, Senhor, o que me move é o meu próprio espírito. O que me move é a minha própria alma. As decisões que eu estou tomando na minha vida não são consultadas pelo Senhor, Pai. As decisões que eu tomo não é o Senhor quem diz, mas sou eu mesmo que as tomo. Aquilo que eu faço é o que eu quero fazer. E que nesta noite o nosso coração, irmãos, está aberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Que não sejamos motivados pela culpa, que não sejamos motivados pela raiva, que não sejamos motivados pelo medo, que não sejamos motivados pelo materialismo, que a necessidade da aprovação da pessoa que está do seu lado não seja maior do que a necessidade que você tem de adorar a Deus, que a vergonha de levantar a mão no momento do culto não seja maior do que a vergonha de levantar a mão para se render para Deus, que a vergonha de dobrar os seus joelhos nas suas casas, porque as pessoas vão olhar, não seja maior do que a vergonha de dobrar os seus joelhos, porque Deus está te olhando. Em nome de Jesus, que nessa noite a culpa que nos corrói diariamente, o demônio que tem nos atormentado diariamente, dizendo nosso pecado, se prostre diante do perdão, do amor que mudou o mundo. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações sejam convertidos ao Senhor, Deus. Nós não somos perfeitos, Pai. Eu não sou perfeito. Eu peco, eu erro, eu falo coisas que não deveriam ser ditas, Pai. Eu ajo com maneiras, Jesus, eu faço coisas que eu não deveria fazer. Mas eu te peço, Pai, perdão nessa noite. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa os pecados dos meus irmãos. Nós somos seus filhos, Pai. E sabemos que não estamos diante de apenas um Deus juiz, mas um Deus que nos julga retamente. E que o mesmo Deus que nos julga proveu a justificação. O Senhor é o nosso Jeová Tsidkenu, o Deus justiça nossa. Aquele que se entregou por amor pelos meus pecados. Por amor a mim Ele sofreu. Por amor a nós Ele sofreu. Nessa noite, Senhor, nós nos entregamos, Pai. Nós entregamos de braços abertos, Deus. Nós abrimos mão de saber. Nós abrimos mão de ter. Nós abrimos mão, Jesus, de tudo aquilo que temos e todas as nossas necessidades. E dizemos que confiamos em Ti, Pai. Porque o Deus que sustenta o universo em Suas mãos. O Deus que veste os lírios nos campos. O Deus que alimenta os passarinhos. É o mesmo Deus que acorda comigo todos os dias. Que diz que me ama todos os dias. Que me chama de filho todos os dias, Pai. Nós declaramos sobre esse povo o amor do Senhor, Deus. Nós declaramos, Jesus, sobre nós mesmos o sangue do Senhor, Pai. Nós somos perdoados. A culpa não nos domina, Deus. A raiva não nos domina, Pai. Porque não foi o diabo que nos criou, mas foi o Senhor, Deus. O medo não nos domina, Deus. Porque a Sua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Pai, em nome de Jesus, o materialismo dessa terra, aquilo que nos prende aqui, nada disso importa, Deus. Nada disso importa perante a Sua presença. Nós não queremos as Suas bênçãos, Deus. Nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos o Senhor, Pai. A única pessoa que necessita
ser aprovado em nós é o Senhor, Deus. A única opinião que vale é a do Senhor. Por isso nós nos entregamos nessa noite, Deus, arrependidos, Pai, e crendo que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por esse culto, Deus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Não foi eu que a ministrei, Pai, eu fui apenas o primeiro a ler aquilo que o Senhor queria falar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelos irmãos que estão aqui nessa noite, Pai, pelos irmãos que estão assistindo em casa, Deus. Que o Senhor constrange os nossos corações todos os dias, Pai. Que o orgulho não domine o nosso ser, Pai. Que a nossa vontade não tome o trono do nosso coração, mas que seja todo o tempo faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.